Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui um conjunto de 8 exercícios, em que nós iremos trabalhar agora a parte dos conjuntos, em que nós estamos vendo aí as coleções da linguagem Python, ou seja, mais um tópico aí da parte das coleções que nós temos disponível da linguagem, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao computador que eu quero apresentar para vocês aí um conjunto aí de exercícios para que nós podemos fixar todos esses conceitos envolvendo aí, então, a parte dos conjuntos que nós temos disponível na linguagem Python. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no computador. Vamos aqui ao nosso conjunto de 8 exercícios relativo à parte aí dos conjuntos, né? Ou seja, os sets que nós temos disponível da linguagem Python. E aqui nós temos o enunciado da nossa primeira questão, que diz o seguinte aqui, ó. Crie um conjunto com os números de 1 a 5. Verifique se o 3, por exemplo, ele está presente neste conjunto. Então, este aqui é o enunciado do nosso primeiro exercício. Então, eu quero que você verifique se um determinado número ele está, por exemplo, dentro de um conjunto. Depois, na sequência, nós temos aqui o enunciado da segunda questão, que diz o seguinte. Crie um conjunto com os dias da semana, adicione feriado e remova domingo. Tá? Então, a ideia é a gente fazer aí a criação com o conjunto dos dias da semana. Nós vamos adicionar um feriado neste conjunto e logo, né, remover também na sequência, por exemplo, um dos dias da semana, que no caso aqui da sugestão do exercício é a remoção do dia de domingo. Na nossa terceira questão aqui na sequência, né, nós temos o enunciado da seguinte maneira aqui, ó. Dado 2 conjuntos de alunos de turmas distintas, né, diferentes, crie um terceiro conjunto com todos os alunos sem duplicações. Tá? Então, trabalhar aí essa questão das duplicatas que nós temos aí, normalmente, que acontecem nos conjuntos, né, nas listas, e aí nós podemos fazer aí a remoção de duplicatas. Então, esse é o enunciado da nossa terceira questão. Logo na sequência aqui eu tenho o enunciado da nossa quarta questão, que diz o seguinte. A partir, né, dos mesmos conjuntos aqui acima, no caso do terceiro exercício, encontre os alunos que estão nas duas turmas, tá certo? Então, aí, utilizando conceitos que nós vimos ali na aula da parte dos sets, né, da parte dos conjuntos. Na quinta questão aqui agora, ele fala o seguinte, ó, mostre os alunos que estão apenas na turma A, mas não na turma B. Então, também esse foi um outro conceito que nós vimos aí com relação à aula passada, tá certo? Inclusive, se você não tiver visto a aula, não tem nenhum problema. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula em que nós abordamos aí um pouco sobre o conceito dos conjuntos, tá certo? E aqui logo na sequência, na sexta questão, ele fala o seguinte. Dada uma frase aí, crie um conjunto com todas as palavras únicas, sem repetição aí dentro dessa frase. Então, esse aqui é o nosso enunciado da sexta questão. E aqui, logo na sequência, o penúltimo exercício, na sétima questão, ele fala o seguinte, ó, verifique se um conjunto de habilidades de um candidato inclui todas as habilidades requeridas para uma vaga. Aqui, por exemplo, né, nós temos um conjunto chamado habilidades candidato, que possui os valores aqui Python, Git, SQL e Kotlin, né? E as habilidades requeridas essas que estão aqui, ó, Python e SQL. Então, verificar, né, se um conjunto de habilidades de um candidato, ela inclui todas as habilidades requeridas para uma determinada vaga. E no nosso oitavo e último exercício aqui, ele fala o seguinte aqui, ó, dada uma lista, né, com nomes, na verdade, né, mostre os nomes que aparecem somente uma vez usando aí toda a teoria dos conjuntos. Então, aqui nós temos o enunciado das nossas 8 primeiras questões aqui envolvendo a parte dos conjuntos. Inclusive, na continuação aqui dessa aula mesmo, nós já vamos resolver aqui este primeiro exercício. Então, siga aí a resolução dele. Muito bem, pessoal.
eu já estou aqui no computador, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução dessa nossa primeira questão relativa à parte dos conjuntos que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Aqui dentro do PyCharm nós vamos abrir esse projeto exercícios de Python. Dentro aqui do projeto exercícios de Python nós teremos que criar o nosso arquivo .py, né? Contendo agora a lista sobre os dicionários, sobre os sets. Para isso eu vou clicar aqui em cima do projeto exercícios de Python com o botão direito, escolher a opção New, Python File, e como nossa última lista foi a lista 08, onde nós abordamos sobre as coleções de dicionários, nós vamos colocar aqui agora a lista 09, então, coleções, sem o C cedilha e o acento, underline, e eu vou colocar aqui então agora sobre os conjuntos. E aqui para facilitar a nossa visualização de todo o editor de códigos na tela, eu vou ocultar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório e criar, né, aqui no nosso comentário de múltiplas linhas com 3 aspas simples, e eu vou colocar aqui, ó, o enunciado da nossa primeira questão, que diz o seguinte aqui no caso, olha só. Crie, né, um conjunto com os números de 1 a 5. Verifique, por exemplo, se o número 3 está presente nele. É um exercício bem básico e simples de se fazer. Então, já vamos aproveitar aqui a aula onde nós apresentamos o nosso conjunto de 8 exercícios, né, a nossa lista 09, que trata sobre os conjuntos. E eu vou criar inicialmente aqui um conjunto chamado números. Então, tá aqui, ó, para a gente fazer a criação de um conjunto, assim como os dicionários, a gente utiliza as chaves. Lembrando que a única diferença é porque os dicionários nós temos chave e valor, tá certo? E no caso dos conjuntos nós temos apenas números. Então, neste caso aqui, como o exercício pede a criação de um conjunto de 1 a 5, nós vamos criar então esse nosso conjunto com os números aí de 1 até 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Inclusive, eu já posso printar na tela esse meu conjunto de números. Então, eu vou colocar aqui, ó, print números, e vou ver também qual que é a classe de números. Então, para isso eu utilizo a funçãozinha type de números, e aqui eu já posso rodar esse meu código, botão direito aqui em cima da aba lista 09, run lista 09, e veja só, ele mostra para a gente aqui o nosso conjunto, e logo na sequência ele mostra que se trata exatamente da classe dos sets, né, dos conjuntos aí, no caso da linguagem Python. Então, eu já posso fazer aqui o exercício se pede, no caso, né, exatamente verificar se o número 3 está presente neste conjunto. Então, como o próprio exercício pede aqui, ó, nós já podemos fazer a utilização de uma estrutura condicional utilizando o se. E para isso eu vou colocar aqui, então, ó, se número 3 está, né, dentro de número, desse conjunto números, então eu vou colocar assim, ó, in, o meu conjunto é números, vou colocar os 2 pontos e vou entrar dentro do meu primeiro bloco, que vai ser printar na tela, né, a seguinte mensagem. O número, no caso o número 3, está presente no conjunto. Ponto final. Se não, né, pessoal, vou utilizar aqui a estrutura do else. Como não tem o elif, é apenas uma única estrutura, é o else mesmo. Eu já coloco um print e vou colocar a mensagem aqui, ó, o número 3 no caso. Vou colocar assim, ó, em letras caixa alta, não está presente. Aí no caso, né, no conjunto. Opa. Então aqui agora eu já posso rodar novamente o meu código e veja só, no caso como o número 3, né, ele está presente, ele mostrou aqui esse primeiro bloquinho e exatamente o número 3
ele está presente no conjunto. Caso, né, eu remova aqui, ó, o número 3 e tentar rodar novamente, ele vai mostrar o segundo bloquinho da minha estrutura condicional, que é o else. O número 3 não está presente no conjunto. Tá certo? Então, vou retornar com ele aqui novamente, ó, número 3, e tá lá, o número 3 está presente no conjunto. Inclusive, eu posso quebrar aqui, ó, uma linha, para ele não ficar colado ali no conjunto e a classe dos sets, e veja lá, o número 3 está presente. Então, ele pulou aqui uma linha quando eu coloco aqui a contrabarra N. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós finalizamos aí, então, a resolução do nosso primeiro exercício relativo à parte dos conjuntos que nós temos disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a nossa lista de exercícios relativo à parte dos conjuntos que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Inclusive, eu já aproveitei na mesma aula, fiz a resolução do nosso primeiro exercício relativo à parte aí dos conjuntos, né, os sets que nós temos disponível da linguagem. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante e tentar resolver os demais exercícios. Caso não consiga, não tem nenhum problema, eu irei também apresentar a resolução de todos eles, tá certo? Vou pedir o de sempre, que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!